Olá! Aqui na TV Assembleia você acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Eu sou Marité Cougue e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. A Constituição Federal prevê assistência gratuita em creches e pré-escolas desde o nascimento até os 5 anos de idade, independentemente da remuneração da família. Na reportagem da TV Justiça sobre o cenário das creches no Brasil, mostra que crianças que mais precisam de creches são as que menos ocupam esses espaços. Entre as famílias mais pobres, menos de 25% das crianças de até 3 anos de idade têm acesso ao serviço. O dado é da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que divulgou um estudo sobre a situação das creches no país. Se a sua filha estivesse na creche, o que seria diferente na sua vida hoje? Mudaria que eu ia voltar para o meu antigo emprego, né? Ia ajudar dentro de casa meu esposo, que é só ele que trabalha para sustentar a casa. Simone tem 34 anos e mora no Sol Nascente, periferia do Distrito Federal. Ela tem 2 filhas. A mais velha, de 9 anos, estuda de manhã. E a caçula é a Isabelle, de 2 anos, que passa o dia com a mãe. Dia a dia com ela é bastante agitada, muito imperativa mesmo. Ela não para quieta. Aí a gente fica aqui, tem a rotina de eu levar minha filha lá para ir para a escola. Ela vai, quando chega, tira uma soneca. Mas tudo isso ela ia estar desenvolvendo melhor numa creche, né? Muito importante para ela nessa fase de 2 anos, né? Simone tem razão. Na idade da Isabelle, a creche é fundamental para que crianças aprendam habilidades sociais, desenvolvam a comunicação e tenham experiências enriquecedoras no convívio com outros meninos e meninas da mesma faixa etária. Até para o desenvolvimento dela é essencial uma creche nesse momento, porque ela é muito espertinha, ela vê os outros, já quer ir para a escola, ela vê eu levar a irmãzinha dela para a escola, ela quer ir junto. Ia me ajudar bastante uma creche nesse momento para ela. Agora, a pergunta que não quer calar: por que a Isabelle não está na creche? Por conta que está muito difícil, a demanda está muito grande e eles estão cada vez jogando ela para baixo na lista de classificação, que eles têm uma lista, né? Aí ela já esteve em primeiro lugar, agora está em 7º e nunca chamaram a minha filha. Sem a filha na creche, Simone não consegue trabalhar e ajudar na renda da família. É atenção em tempo integral e o que deixa ela triste e ao mesmo tempo revoltada é saber que não está pedindo nada além do que tem direito. Simone, qual que é o sentimento que fica? O sentimento que fica de abandono, né? Porque a gente que precisa trabalhar, a gente quer ter um futuro melhor para as nossas filhas, né? E no caso a minha está na escola e eu precisaria muito de uma creche para mim, por causa do desenvolvimento dela, porque é muito importante nesse momento dela, de 2 aninhos. Ia me ajudar bastante a me voltar a trabalhar e ajudar meu esposo dentro de casa. E é um direito que vocês têm, né? Direito, né? Na Constituição, né? A Constituição Federal prevê assistência gratuita em creches e pré-escolas desde o nascimento até os 5 anos de idade. É como estabelece a Lei 9.394 de 96. O texto é claro: independentemente da remuneração dos pais ou da situação da família, a creche é um direito social. O direito à creche está previsto na Constituição Federal, então é um direito, né? A partir do momento em que a criança nasce, os pais podem muito bem procurar uma creche para que essa criança já inicie o processo de escolarização, né? A creche ela vai desde do 0 anos, né, como a gente pode dizer, até os 3 anos e 11 meses de idade. Na sequência a gente tem a pré-escola e são essas 2 etapas, né, tanto a creche quanto a pré-escola, que conformam aí a educação infantil. Então, a creche, de fato, ela é um direito e precisa ser assegurado e cumprido pelo Estado. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata. Traduzindo, estados e municípios são obrigados a disponibilizar esses espaços públicos a todas as crianças. O STF determinou que os municípios devem oferecer a creche, ainda que aleguem
que não tenham recursos financeiros ou que tenham algum outro tipo de impedimento, né? A ideia é que o próprio judiciário pode, sim, intervir e dizer que a administração pública deve oferecer o direito à educação mesmo na fase de creche. Decisão importante e que reforça a necessidade de creches públicas, porque todo mundo sabe que na prática não é bem assim. Pela internet, conversamos com a especialista em educação infantil da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que no ano passado divulgou um estudo sobre a situação das creches no país. A gente viu que 42,4% das crianças, né, em faixa etária de 0 a 3 anos, que no total aí são 11 milhões de crianças, 42% dessas crianças, então, teriam necessidade de creche, pois atenderiam a esses critérios. Isso representa 5 milhões de crianças. Se a gente pensar, né, que hoje o Brasil está conseguindo atender em torno aí de uns 32%, né, a gente ainda tem muito a caminhar, muito a perseguir para poder incluir essas crianças e essas famílias que mais precisam dentro da política de creche. O estudo revelou que crianças que mais precisam de creches são as que menos ocupam esses espaços. Entre as famílias mais pobres, menos de 25% das crianças de até 3 anos de idade têm acesso ao serviço. Se a gente olha para essas diferenças, né, entre populações mais ricas e populações mais pobres, a gente vai ver que as crianças mais vulneráveis, elas é que tendem a estar fora. Então, por vários cálculos, né, vários estudos mostram isso, né? As crianças mais ricas, a gente já tem um alcance aí da creche para mais de 50%, ou seja, para essas crianças a gente já atingiu a meta proposta no PNE. Para as crianças mais pobres, a gente vê exatamente isso, é aproximadamente 1/4 dessas crianças. Outro dado chama atenção. Mais de 55% das crianças de famílias monoparentais não frequentavam creche em 2019. Ou seja, muitos filhos de mães solo não se beneficiam do serviço. Essas mães seriam bastante beneficiadas com acesso à creche, né? Muitas vezes elas não têm com quem deixar seus filhos, né? E nesse sentido não conseguem procurar um trabalho que seja adequado e que realmente possa prover o sustento da sua família. Então essa é uma população vulnerável que nós temos que estar bem atentos, né? Este doutor em sociologia reforça a importância das creches, que possibilitam autonomia para que mães, pais e responsáveis possam trabalhar, mas principalmente na interação social entre as crianças. A creche, ela vai estimular a criança em termos de uma melhor capacidade de aprendizagem e relacionamento com as outras crianças. Tá certo? Então, nesse ponto, isso pode repercutir lá na frente, e a preocupação aí é conseguir manter essa criança na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, para que ela aprenda uma profissão e possa até cursar uma faculdade. Em nota, o Ministério da Educação informou que a meta é que cerca de 1.400.000 crianças de 0 a 3 anos precisam ser incluídas em creches no Brasil até 2024. Atualmente, o país tem 2.123.794 matrículas em creches na rede pública de ensino. A pasta esclareceu ainda que alguns programas visam garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. Em Salvador, capital baiana, a creche da Mãe Nildete é um espaço gratuito que atende quase 200 crianças pequenas em situação de vulnerabilidade. Elas fazem 5 refeições diárias e já saem daqui alfabetizadas. Além de ser para alfabetizar a criança, é para guardar a criança, proteger a criança, alimentar, vestir e calçar. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, nem ninguém é tão rico que não precise da ajuda de alguém. É dando que se recebe, não é isso? A gente tem que sempre estar procurando ajudar o próximo. E isso não custa muito caro, é só querer. Segundo a Constituição, é assegurado o direito ao auxílio creche às mulheres que tenham filhos com menos de 6 meses de idade e que trabalhem em empresas privadas que possuam no quadro de colaboradoras mais de 30 mulheres acima dos 16 anos. Confira
como solicitar. Eles estão em fase de descoberta e experimentação. Nesse berçário, Constantino tem desenvolvido as primeiras habilidades de um bebê. Entrou com 6 meses de vida e o pai acha bom até, porque pode trabalhar numa boa, sabendo que o filho está tendo atendimento adequado. O berçário aqui, né, pra gente, eu acho que é espetacular, é um serviço muito completo, porque além das cuidadoras, né, e das atividades que são desenvolvidas, até de psicomotricidade, do desenvolvimento, né, do estímulo ao desenvolvimento dele, saber que está dentro de um serviço de saúde integrado, né, então que a gente conta com médica pediatra, com dentista também, eles fazem um programa muito legal de saúde da boquinha, que estimula o cuidado com os dentinhos, né, desde o início. Então, para a gente é um serviço bem completo, integrado e que realmente nos dá essa tranquilidade e essa segurança de que ele está sendo muito bem cuidado. Essas crianças, elas têm todo um acompanhamento pedagógico com a nossa pedagoga e com as auxiliares de desenvolvimento infantil, que tem atividades lúdicas para o desenvolvimento psicomotor, social e emocional das crianças. A gente nota o estímulo que elas têm com ele, de colocar no andadorzinho, nas barras laterais, ele aprendeu a ficar em pé sozinho, tem uma interação social muito maior, né? O contato com as outras crianças a gente acha muito importante, a introdução alimentar fundamental, o cuidado que elas têm com a nutrição e o bem-estar alimentar deles também. O berçário que a gente acabou de mostrar é do Supremo Tribunal Federal. Digamos que é o modelo que toda a população deveria ter acesso no mundo ideal. Mas a realidade é bem diferente. Vitor desabafa. Sem o espaço, a adaptação em casa seria desafiadora. A gente não teria outra alternativa a não ser contar com alguma prestação de serviço particular nesse sentido. Teríamos que adequar o orçamento doméstico para isso, porque como os dois trabalham, infelizmente a gente não teria condições de fazer desenvolver a atividade profissional com o cuidado que ele demanda, né? Thaís não teve opção, precisou pagar por uma creche particular para a filha, na época com 2 anos e meio. O lado bom da história é que teve direito ao auxílio creche, que não pagava o valor integral, mas já ajudava um pouco. Só eu recebi, o meu marido não, por ser autônomo, né? E era algo simples de se fazer. A gente fazia o pagamento da escola, pegava o recibo, né? E eu enviava uma cópia desse recibo para o Recursos Humanos da empresa que eu trabalhava, junto com o memorando solicitando o reembolso, né, daquele valor. Foi muito importante para nós, porque nós precisamos recorrer a uma creche com ela ainda muito pequena, com 2 anos e meio, e na região onde nós morávamos não tinha, né, tão perto da nossa casa e nem do nosso trabalho uma creche pública para que a gente pudesse colocá-la, né? Então a gente teve que colocá-la numa escola particular, né, que fosse ali no nosso caminho, que facilitasse a logística da nossa família. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, prevê que toda empresa que tenha mais de 30 funcionárias com idade acima de 16 anos deve fornecer um local onde as colaboradoras possam manter e cuidar dos filhos no período de amamentação. Mas caso a empresa não tenha esse local, a alternativa seria o pagamento do auxílio creche. Seja uma creche realmente dentro do espaço de trabalho, né, um local para amamentação, ou uma espécie de contrapartida financeira, né, para que essa mãe consiga fazer o pagamento de uma creche, ou ainda a empresa pode ter uma parceria com a creche, aí no sentido de escola. Então tem essa possibilidade, né? O que acontece mais na prática é essa retribuição financeira, né? Então o que a legislação determina é que esse auxílio seja válido por 6 meses, né? Mas há empresas que oferecem esse auxílio por um tempo ainda maior. Como o direito ao auxílio creche ainda está muito ligado ao período de amamentação das mulheres e a legislação se conecta a essa questão, com os homens há uma regulamentação mais precisa. Tudo depende do local de trabalho e da profissão exercida.
É claro que a gente pode pensar em fazer uma analogia dessa regra para pais, né? Por exemplo, pais que adotem uma criança, né? Que também vão precisar ali de um auxílio para que essa criança se desenvolva e fique ali perto dos pais, né? Seja na creche dentro do espaço de trabalho ou numa creche que a empresa ajude a bancar esse valor da mensalidade. Isso depende muito da regulação aplicável, porque além da CLT, a gente também tem as convenções coletivas de trabalho, que aí elas variam de acordo com cada área de trabalho, né? Se for professor, é uma determinada regra, se for metalúrgico, é outra regra. Então, depende dessa regra que ela é feita pelos sindicatos. Ao contrário do que a gente viu até agora, Josiane não teve acesso a berçário, muito menos ao auxílio. Quando conseguiu vaga numa creche pública para a filha mais nova, de 2 aninhos, teve que parar de trabalhar. A Lorena pegou uma virose, que estava com febre alta, a barriga estava bem inchada, e eu não podia deixar ela sozinha, não tinha com quem deixar. Aí eu acabei pegando um atestado de 1 semana. Aí chegou no trabalho, aquelas piadinhas, é desconfortável, né? E acabei pedindo para sair, porque ela ainda não tinha sido curada da virose. Aí eu acabei que eu tinha que pagar todos os dias do atestado, porque eu só posso levar uma vez. E como não tenho com quem deixar, tive que sair. Mesmo doentinha, Lorena pôde contar com os cuidados da mãe. A família perdeu de um lado, porque foi menos uma renda dentro de casa, mas ganhou de outro. Porque eu moro em periferia. Sempre, se eu for pagar uma pessoa para olhar, tudo bem. Mas sempre tem um viciado em drogas ou em bebidas. E assim, como confiar um bebê, né, com pessoas assim, ainda que pagando? Ainda tem que pagar para poder trabalhar atormentada, entendeu? Antes da gente continuar contando a história da Josiane e da Lorena, é importante frisar que, ao contrário da pré-escola, em que as crianças, a partir dos 4 anos, são obrigadas a frequentarem, a creche é uma opção dos pais. Eu vou conversar agora com a especialista em educação infantil da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Beatriz, qual é a importância, então, da creche para o desenvolvimento de uma criança? Na creche, a criança tem um cuidado adequado, então ela tem uma alimentação adequada, ela tem um espaço de sono, possibilidade, né, de rituais, rotinas de higiene adequadas, mas ela também tem o acesso a estímulos importantes para o seu desenvolvimento social, emocional, cognitivo, motor, que é feito a partir de um currículo estruturado. Teoria fácil da gente visualizar na prática. Ela entrou sem falar, hoje já fala, ela conta, números, né? Ela conta histórias, ela canta, ela dança. Era uma menina muito presa, muito bebezinho mesmo. E agora ela se solta. Ela se interage com outra criança sem ter timidez, entendeu? Ela entra, aí eles preparam tudo bonitinho da parte do café da manhã, né? E eles anotam lá se ela tomou café da manhã direitinho. Aí eu acho que elas fazem lá uma dinâmica, depois tem a colação, que é uma fruta, né? E eles induzem ela a comer a fruta. E acho que estuda, faz algo lá, né? Sobre o dia a dia, né? Aí tem o almoço. Depois do almoço é dormir. Depois que dorme, o banho. Aí tem a aulinha normal. Aí depois a janta e vem embora. Confira como é o trabalho de uma creche e qual é o órgão encarregado de fiscalizar as suas atividades. A creche é um direito social, mas não são todas as famílias que conseguem as vagas para os filhos. Rotina, cuidados, disciplina e diversão. É aqui que as crianças iniciam os desenvolvimentos motor e cognitivo. Sara tem 4 aninhos. Fica na creche das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, ou seja, a maior parte do dia. E a mãe sente diferença na evolução dela. Eu tenho um brinquedinho com ela de encaixar as letrinhas, ela já sabe a inicial do nome dela.
ela já sabe a inicial do meu nome, ela já sabe distinguir muitas coisas que eu percebi na mudança, a fala dela, o comportamento às vezes de falar, mamãe, isso não pode. Ou, os primos dela às vezes fazem alguma coisa, ela fala, a tia Dai disse que isso é feio, não pode. Aí ela fala. Já reparei muita mudança. Como trabalhar fora e cuidar de criança é uma conta que não fecha, Jaine acha ótimo ver que aqui a filha recebe atenção e acompanhamento. Porque ela tá aqui, a gente fica mais tranquilo, né? Porque sabe o que ela tá aprendendo, ela tá se divertindo, uma coisa que no dia a dia às vezes a gente não consegue ter aquela atenção ali, de estar ali parando para brincar. Ela chega em casa em torno de 5 horas, 5, 5 e meia eu busco ela aqui. Então, quando ela chega em casa, às vezes eu ainda estou trabalhando. Aí, quando eu estou terminando o dia, aí eu imprimo um desenho, é a hora minha dela. Eu vou brincar, vou conversar com ela. No caminho eu vou conversando. Mamãe, como é que foi seu dia? O que você fez? O que você gostou? Ela gosta muito de historinha. Aí toda noite, antes de dormir, eu tenho que contar a historinha para ela. Toda noite, porque ela pegou o costume de ouvir aqui. Até porque, com esse astral, não tem com o que se preocupar. A gente parte da premissa que quem escolhe essa profissão de pedagogia é porque gosta do ambiente educativo e, claro, de criança. A tia Dai, por exemplo, não se vê fazendo outra coisa. Eu penso assim, eles ficam aqui o dia todo. Então, assim, eu preciso entrar com abraços, com beijos, educando mesmo na parte da educação, falando o que é certo, o que é errado, ensinando, porque eu não vejo só o agora. Eu penso no futuro deles. Eu falo assim, eu preciso ajudar essa criança hoje a largar uma chupeta, porque o ano que vem ela já vai para uma escolinha maior, com aluninhos maiores, então talvez não vai entender o motivo dessa criança chupar a chupeta. Então, assim, a gente envolve tudo, é um pensamento assim, e quando chega no final do ano é tanto choro, mas é tanto choro, porque a gente se apega e a gente defende mesmo assim os nossos alunos com unhas e dentes. A presidente da creche Oásis, Obras de Assistência à Infância e à Sociedade, fala que o cenário da educação infantil tem melhorado de uns anos para cá. Anteriormente era assim, né? A gente tinha muitas mães crecheiras que atuavam cuidando dessas crianças. E hoje nós temos espaços adequados, a qual as crianças possam ser protegidas, possam ser trabalhadas na sua íntegra. E esse é o processo hoje da educação infantil. De volta às atividades em sala, Dailane conta com brilho nos olhos do prazer que sente pela profissão que escolheu. Você pega criança que não fala direito ainda, você pega criança com vários objetos de apego. Então, quando chega no final do ano que você vê, que você fala assim, meu Deus, essa criança... Aqui a gente não alfabetiza, mas eu tenho criança já lendo aqui na sala, porque é automático, é na brincadeira, na ludicidade. Então, você fala, meu Deus, você fica tão apaixonada que você vê a criança já lendo o nomezinho, escrevendo o seu nome. Então, assim, é muito gratificante, né? Você vê, meu Deus, ele cresceu nisso, ele avançou nisso, a gente conseguiu fazer isso com ele, então é muito gratificante pra gente. Chegou um momento super importante, um dos mais gostosos também, que é a hora do almoço. As crianças já fizeram a oração do dia para agradecer pelo alimento e uma coisa muito bacana é que elas mesmas colocam no prato a quantidade de comida que querem, porque aqui o esquema é de self-service. Enquanto eles terminam de comer, a sala para a hora da soneca tá pronta, só esperando por eles. Ê, vida boa! Para tudo funcionar bem, desse jeitinho aí que a gente acabou de ver, as creches são fiscalizadas pelos governos municipais e distritais. Por isso, na hora de escolher o local, é importante estar atento a isso. A escolha é muito importante porque só escolas credenciadas, né, junto ao governo, podem funcionar. Porque aí a gente tem a certeza de que elas estão obedecendo às regras, que são regras muito específicas e que visam garantir a segurança desses menores. Com 3 filhos pequenos, Nayara sabe bem o que é precisar de creche e não ter. A família mora no município de Santa Luzia, Minas Gerais, onde rola um sorteio. Quem é escolhido vai para a creche e quem não é, não vai. Simples assim. Heitor, o mais velho, não foi escolhido pelo sorteio e a família recorreu à justiça. A advogada na época do Heitor, ela me cobrou R$200. E agora ela me cobrou R$700 para Lara entrar na escolinha. Só que
A gente não teve condição esse ano de pagar esse valor para ela. Então preferimos que ela ficasse em casa, né, com a gente, eu trabalhando de manhã e meu esposo trabalhando à noite. Então a gente conciliava os horários para ficar com os meninos, né, com a Lara e com o João Miguel. E aí é claro que a mãe sente. Sim, eu fico com dó porque o Heitor, ele já vai pro colégio no ano que vem. O ano que vem não, o outro ano ele já vai pro colégio, mas ele já sabe o que é uma escola, ele já sabe adaptar, ele já sabe ter contato com outras crianças. Mas a Lara, ano que vem, ela já vai fazer 4 anos em março. E aí, ela já vai direto pro colégio. Ela não teve esse início que é na creche, né, de saber lidar com outras pessoas. O início de tudo é na creche, então ela não teve esse contato com a escola, ela já vai direto no colégio, onde a conduta, onde tudo é diferente. Por isso que eu acho que eles deveriam, né, liberar mesmo para todas as crianças, abrir mais vagas para todas as crianças terem esse prazer de estar na escola, de estar fazendo coisas diferentes, né? Então eu acho que é muito importante a creche para isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia e até a próxima edição.